Bom, então hoje eu vou fazer a apresentação para vocês sobre as pragas da soja, né, aproveitando a apresentação dos alunos e, no caso, o que foi pedido foram as principais espécies, as descrições e métodos de controle. Bom, o grupo apresentou que as principais pragas, então, elas estão relacionadas aí à mosca branca, o percevejo, o ácaro, percevejo tanto castanho quanto verde, a lagarta da soja e a falsa medideira. Bom, a mosca branca, então vamos a algumas descrições a respeito da espécie, né? As fotos aí para a gente observar, é muito importante a gente, além das características, termos fotos, imagens, para quando a gente vai na lavoura, a gente identificar, né? Muitas vezes não substitui nenhum tipo de aplicativo ou nenhum tipo de programação para monitoramento. É necessário também esse andar sobre a lavoura, conhecer sobre a cultura, sobre as pragas. Então, uma dica aí, né, para o aprendizado é sempre que encontrar alguma coisa que não sabe, é procurar, morfologicamente falando, para identificar essa praga. Por quê, pessoal? Vocês já tiveram entomologia, ou estão tendo. A entomologia, ela serve para nós identificarmos certas características dos insetos, por exemplo, o aparelho bucal, e a partir desse aparelho bucal saber se ele é um hematófago, ou seja, se alimenta de sangue, se ele é um fitófago, ou seja, se ele vai se alimentar da seiva das plantas, ou se ele é um predador, por exemplo, um inimigo natural. Então, no caso da mosca branca aqui, é uma praga muito importante da soja, é uma praga-chave, por quê? Porque ela é vetora da virose, né, do mosaico. E, bom, a virose, uma vez instaurada na lavoura, fica extremamente difícil o controle. Claro que o controle visa a eliminação do vetor, que é a mosca branca. Tem épocas em que a incidência e a pressão da praga é muito maior, né? A mosca branca ela vai ter preferência aí por épocas mais quentes, mais úmidas. Então, vamos lá, né? A fêmea, ela vai ter uma capacidade muito grande de ovos e vai depender da alimentação também e da temperatura. O que quer dizer isso? Então, dependendo da fase, fica de mais fácil controle. Quando a gente está falando de feijão, tem uma época de feijão que é o feijão de inverno, não é o caso da nossa região, são pouquíssimos produtores que arriscam plantar o feijão aí em meados de abril, maio. Se a gente falar da região do Cerrado, o feijão ele é cultivado, é a época do feijão de inverno, então, né, que é cultivado aí a partir de abril, maio, a sua colheita ser realizada em meados de agosto. Essa época de feijão, a pressão da mosca branca é muito menor, porque é uma temperatura mais baixa, a umidade é menor. Então, se a gente fala de uma época aí que tem feijão no campo, soja, em janeiro, fevereiro, dependendo da época, a pressão é muito grande. Então, qual vai ser o dano da mosca branca? A gente pode ter o dano causado pelo Honeydew, ou conhecido fumagino, que ela vai absorver e essa molécula que ela vai absorver pode deixar, então, um fungo desenvolver, né? Então, a gente tem essa seiva e também esse dano direto, né? O dano direto da absorção dessa seiva. Daí, algumas épocas, além da temperatura, né, o clima seco ele tem sido favorável muitas vezes, mas o clima seco ele é mais fácil o controle. A gente consegue entrar para fazer uma aplicação. O problema é a umidade, porque quando você tem umidade no campo, fazer uma aplicação fica mais comprometida. Então, um problema da mosca branca é que ela vai mudar o seu comportamento de acordo com a temperatura.
Já quando a gente fala do percevejo, o percevejo por um bom tempo, já uns 2, 3 anos, tem sido a praga-chave, né, da lavoura de soja na região. Então, no solo, eles vão viver aí muito profundamente, a 30 centímetros, e aí vai esperar, né, as suas condições favoráveis de temperatura e umidade, e aí vão deixar esse local alguns dias num período chuvoso. Então, na verdade, ele tem um cheiro característico, então a gente pode observar isso na lavoura pelo seu cheiro. E aí, ele vai se alimentar dessas raízes. Então, a gente tem um problema muito sério. E os danos, geralmente, eles são em reboleiras, né? Mau desenvolvimento das plantas. E eles sugam a seiva, então. Né? E, além disso, podem absorver, injetar toxinas nas plantas da soja. O ácaro também tem sido um grande problema nas lavouras da soja. Ela também causa danos diretos e indiretos. A gente tem que, dentre as colônias, elas se localizam na face inferior, né, e as teias, porque o ácaro ele tem a característica de produção de teia, então é uma boa forma de fazer a identificação. Então, o seu desenvolvimento, o clima com poucas chuvas e altas temperaturas favorecem o seu desenvolvimento. Então, a gente tem que, geralmente, altas temperaturas vão ser favoráveis para o desenvolvimento da maioria das pragas. O percevejo verde, né, o Nesara, eles têm algumas características, então, com relação a seus ovos. Os danos geralmente estão relacionados nas vagens, então você vai ter uma perda do que? A qualidade, né, dos grãos. E eles podem liberar toxinas, danificando. Ela se desenvolve o ano todo, mas quando o ambiente é favorável, temperatura, o alimento, em geral, eles vão se desenvolver até 4 gerações por ano. Então, o controle é muito importante, evitar esse tipo de incidência na cultura. Então, assim, com relação aos ovos, a descrição aqui de fato, né, eles são branco-amarelados e eles vão se tornar rosados. Na foto, a gente tem os ovos mais escuros. Talvez seja interessante observar se de fato esses ovos são do percevejo, né? Depois vou pedir aí para o pessoal do grupo conferir, mas eles geralmente são mais amareladinhos. E a lagarta, né, Anticárcia, muito conhecida, que geralmente a borboleta é a que vai depositar os seus ovos, as lagartas elas vão raspando inicialmente, é muito fácil ver um dano de lagarta, porque é um processo, ela raspa, então ela vai deixando translúcida a parte da folha. Já quando ela está mais adulta, ela já vai come inteiro, né? Ela desfolha mesmo. E a gente tem que as lagartas, muitas vezes, elas têm uma alimentação muito rápida. Então, o manejo integrado, a forma da gente visualizar isso em campo e controlar é muito importante. Uma praga ela pode se instaurar de um dia para o outro e detonar a sua lavoura. A falsa medideira aí tem né, ela tem um adulto, que é uma mariposa também, né, uma mariposa que vai depositar os seus ovos. Ela é falsa medideira, então ela tem essa característica do quê? De envergar, né, na planta. A desfolha geralmente está relacionada a isso, né? A gente tem outras pragas, tá, pessoal? A gente tem a helicoverpa, que é muito importante. A gente tem a lagarta, que é aquela que faz a rendilheira, né?
enrola a planta, a folha da soja e se protege. E geralmente a gente tem que em clima seco ela vai se desenvolver. Alta temperatura, baixa umidade, e aí a gente tem problemas de controle natural pelo não desenvolvimento dos inimigos. Os métodos de controle, então, da mosca branca ele tem sido um controle químico, então vai ser um inseticida indicado, né, que as moléculas em relação a isso são registradas, vai do controle, vai do mecanismo de ação. É muito importante a gente ter cuidado com relação a isso. Por quê, pessoal? Primeiro, nós temos que entender que a praga ela vai criar resistência se for mal feito esse controle químico ou se for colocado na lavoura sucessivamente o mesmo mecanismo de ação, acaba selecionando. Então, para todos isso vale. Né, pelo que eu vi aqui, a maior parte do controle que o grupo colocou é químico. De fato, o controle químico é o mais fácil e hoje o mais barato. Porém, a gente tem que entender que o controle ele deve ser integrado. Né? Primeiro de tudo, o manejo integrado é a visitação da lavoura. Você estipular o nível de dano econômico e, a partir daí, entrar com aplicações. Então, é de extrema importância essa visitação, observar os danos. Com isso, você consegue diminuir pulverizações. E, se necessário, essas pulverizações, tentar integrar produtos biológicos que hoje a gente tem no mercado, tentar integrar, então, fazer uma rotação dos mecanismos de ação de cada um dos inseticidas, conhecer essas moléculas e onde elas atuam no inseto, é muito importante. E controle biológico. Então, a gente tem um controle biológico via predadores naturais, estimular o desenvolvimento desses predadores na lavoura, e também a utilização hoje de fungos e bactérias que atingem esses insetos. Então, a dica fica aqui para vocês, aí, por exemplo, quando a gente tem um controle químico, né, o biológico, a gente tem aí o metarrhizium, a gente pode ter também a encárcia, a cotésia, quando é da cana, na broca da cana, por exemplo. A gente vai ter alguns, baculovírus, Balvéria, tricoderma, tricograma. Então, para esse tipo de manejo é muito importante a gente integrar. Tá? Além disso, é o que foi falado, o manejo integrado, né? Então, o que seria? A rotação das culturas, a gente ter, por exemplo, do percevejo, tomar cuidado com a questão do solo, né? A amostragem bem feita do solo, o cuidado com os restos culturais, fazer boas armadilhas. Geralmente aí você pode também utilizar técnicas para melhorar a sanidade, como uma boa adubação, a irrigação, você consegue aí diminuir, no caso, algumas incidências, mas geralmente a gente tem aí muitas partes interessantes com relação às rotações de cultura, por isso que é tão importante. Então aí eu agradeço, né, ao grupo pela apresentação, lembrando que todos vocês não devem somente se prender a algumas pragas, às vezes tem ano que nós encontramos desafios. Não é o caso das pragas, mas a gente pode dizer de nematóides, alguns desafios, dependendo de áreas com problemas aí de compactação do solo, né, falta de absorção de nutrientes. Conhecer uma boa nutrição de plantas, quando a gente tem aí uma boa nutrição, geralmente a gente consegue estimular maiores resistências ao ataque, né? Outra coisa, a transgenia, em alguns casos, é interessante, ela consegue barrar, mas a gente tem que fazer sempre o manejo. Então, é isso, pessoal. Com relação às pragas da soja, algumas que foram trazidas pelo grupo, a gente teve